oferecer é o problema do conhecimento da ciência. Ele pode, sem dúvida, denunciar a base, os pressupostos burgueses do pensamento, porque eles existem. Agora, não invalida o pensamento. Pode indicar novas perspectivas. Que essa é uma confusão, né? Essa é uma confusão que se faz em análise social, muitas vezes. E é tão importante, em razão disso, nós compreendemos raciocínios, críticas e reflexões a partir de quais perspectivas eles são feitos. Porque tem críticas e tem teses que são sociológicas. Ela não tem um poder de reduzir os outros raciocínios, por mais que ela também não seja excluída deles. E é por isso que vai ser tão importante a gente entender a noção de autonomia do Cassirer. O Cassirer, ele trabalha com essa perspectiva, ele não faz, evidentemente, ele não faz, ele não dedica, né, a esse critério um esforço central. Ele presume esse critério e trabalha com ele. Como a gente vai ver, o Cassirer, ele né, não tem uma grande dificuldade no texto, mas ele não tem uma preocupação de instrução metodológica. É aquilo que o Lofts fala muito bem, a meu ver. O Cassirer, ele aposta na compreensão dos métodos e dos procedimentos pelo uso. Ele vai usando e vai apostando que isso talvez fique claro. É um pouco parecido com a estratégia do Leibniz também, né? Que presumia um sistema que ele nunca externou. Ele presumia um sistema que ele nunca externou. Então, vamos começar com a leitura do Cassirer e a gente vai comentando vários pontos aqui. Eu acho que vão ser importantes. E a gente tem que começar do prefácio. Tem áudio. Vai aqui. Agora vai. Qual o eco? Você ouviu, Juliette? Oi, Silvio. Não. Eu vou no banheiro rapidinho. Você quer que eu acompanhe pelo alemão, né, Silvio, para ver se rola? Isso, se você puder. Sim. Ou, se tiver outra pessoa que acompanhe no alemão, porque o grego acompanha no alemão. Você pode acompanhar no italiano. O que você prefere? Tanto faz para mim. Combina aí com o greco, porque eu acho que a tradução italiana também tá interessante. Uhum. O Fê vai acompanhar no inglês? Me disseram que a tradução para o inglês é a pior que tem. Não, mas a gente achou do Lofts, lembra? A do Lofts é nova, é verdade. É verdade, a do Lofts é a nova. Tá certo. E aí, Greco, você quer acompanhar em russo? Não, tô brincando, mas você quer acompanhar alemão ou eu acompanho alemão? Ou o que eu faço? Eu baixei em todas aqui, só não baixei em francês. Eu acho que o Greco eu acho que alemão e o Guilherme italiano. Não. Não entendi nada. Eu tô com eco? Não, ele. Eu acho que o Greco podia acompanhar em alemão e o Guilherme em italiano.
Tá. Não sei se o Greco fala italiano. E aí, agora consegue nos ouvir? Tá com eco. Tá com eco, tá fora. Vamos deixar só o Greco desmutado. Vamos mutar eu e o Guilherme. Eu acho que não vai resolver. Tem muitas Como é que personalidades. vocês? É porque o som de lá capta aqui. É porque tem uma caixa de som aqui. E o microfone está pegando ela. Excesso de tecnologia. Excesso de tecnologia. Excesso. Nesse caso, são excesso. Mas, enfim, estamos trabalhando. O Greco não lê alemão, era isso que ele queria dizer. E italiano, Greco? Muito menos. Então é isso aí, é com o Guilherme. Eu acompanho em qual, então? No alemão? No alemão, acompanha no alemão. Deixa eu só fazer um xixi antes, rapidinho. Você tá mutado, Silvio. Silvio, eu vou tentar falar no outro quarto. Você me ouve? Pode ir lá mijar, Guilherme. Escuto sim. Eu também escuto perfeitamente. Silvio, você me ouve? Ouço perfeitamente. Ah, muito bem. Eu vim para o outro cômodo para o microfone, para a caixa de lá não captar aqui, etc. Eu queria perguntar se o conceito de autonomia, que você sempre colocou na arte, então ele está presente em todas as formas simbólicas. O conceito de autonomia, ele é o conceito, uma das premissas do sistema das formas simbólicas. O conceito de autonomia, ele entra no lugar do conceito de independência. A discussão que se estabelece a partir das tendências combatentes entre historicismo e sistemática, não sempre, mas frequentemente é a questão de independência. Muitos autores decorrentes, né, das escolas sistemáticas, aí muitos idealistas e até metafísicos, eles presumiam a independência de determinados fenômenos. E isso é uma coisa muito antiga. Inclusive, tem uma tradução recente, aí, se não me engano, do Marco Aurélio, da unidade do intelecto. Essa unidade do intelecto, ela vai alimentar depois, né, mais de 1000 anos depois, a tese da independência. Algo para ser válido, algo para ser compreendido, algo para ser discernível, ele tem que ser independente. Por quê? Porque se ele for composto, ele não permite uma compreensão segura, uma vez que ele não apresenta condições de ser razoavelmente distinto. São problemas do racionalismo clássico. O empirismo, ele oferece uma alternativa com relação a isso. Uma das viradas revolucionárias do movimento empirista na Idade Moderna é justamente parar de pensar nos entes hipostasiados enquanto entidades estáveis e começar a olhar, né, a aparência dos fenômenos. Por isso que é revolucionário os pilares básicos do empirismo. Eu só quero saber daquilo que permite reprodutibilidade, e essa reprodutibilidade pode ser, de algum modo, atestada, verificada de maneira intersubjetiva, não vai depender do observador, que é o que a mecânica quântica, né, nesses termos, no século XX, ameaçava, por isso que era tão... Mas não é, isso é um equívoco, né? Não é essa a questão. O empirismo, no século XVII, XVIII, tem essa revolução, então. Mas esse problema de independência, isso aí está superado, e realmente nessa perspectiva está. O que acontece é que o próprio empirismo vai enfrentar suas crises, né, durante o século XVIII, e no século XIX,
a gente vai ter aí todo um movimento racionalista muito importante na segunda metade do século XIX, principalmente, aonde vai voltar à baila a noção de independência como remédio dos problemas da ciência. Aí já da ciência, do nascimento da ciência moderna, ou historiograficamente contemporânea. Muitos epistemólogos vão propor a noção de independência, falar assim, olha, a gente está com esse problema porque o empirismo não trabalha com o quesito de independência. A gente precisa restituir o quesito de independência para pensar os problemas, que são problemas eminentemente científicos. Outros autores vão entender que a gente tem que se afastar mais ainda da noção de independência, que é isso que está atrapalhando a reflexão. A gente vai ter, então, um momento muito rico da intelectualidade, em particular nas regiões germânicas. A gente vai ter pensadores que vão propor uma filosofia sistemática ainda mais contundente, e a gente vai ter autores, por exemplo, que vão estar pensando a impossibilidade de entender a ciência fora do seu âmbito político. Olha que barato. É um momento muito rico. O neocantismo de Marburgo tem uma posição especial nesse cenário. Eles vão entender que o que está se sinalizando em termos epistemológicos é a necessidade de síntese entre sistema e história. Não há história compreensível sem que seja através de sistemas. Não há. Senão seria um ceticismo selvagem, né? Mas também não há sistema que não se produz historicamente. Então, a tarefa da epistemologia é compreender essa relação sofisticada e não optar por um e outro. É nesse sentido, a meu ver, que o Mário também denuncia e atesta historicamente, né, que a teoria do conhecimento no neocantismo, em particular na escola de Marburgo, vai se tornar a crítica do conhecimento. Nós temos que fazer a crítica dos processos epistemológicos para aprofundar os processos. E não tentar dar uma resposta. Porque, muitas vezes, o programa sistemático ele dá uma resposta. Você, olha, o sistema das ciências é esse, o sistema do conhecimento é esse. Ou eu tenho uma estratégia historicista. Não, eu tenho que olhar o contexto histórico, eu só consigo compreender em cada contexto, que é um tipo de ceticismo. O Foucault, inclusive, critica isso muito bem, já lá nos anos 60, do século XX. Dentro desse programa marburguês da síntese, né? E aí correspondendo à própria metáfora da função do Nathorp, que vai entender que todas as relações se estabelecem de uma maneira funcional. É o caso de sistema e história. O Cassirer, ele vai elaborar o conceito de autonomia, ele vai sofisticar esse conceito, ele vai dizer, olha, nada é absolutamente independente. Está tudo em relação dinâmica. Mas isso não quer dizer que determinados fenômenos se reduzam a outros. Não é nem uma redução incessante e não é nem uma hierarquia. Tudo se reduziria, de algum modo, a uma perspectiva principal, como muita gente entendeu a partir do Cassirer. A favor e contra o Cassirer. Por exemplo, muita gente favorável e contra o Cassirer, né? Muita gente favorável e contra o Cassirer vai entender que o Cassirer, de alguma forma, reduza a diversidade do real à ciência. E essa compreensão vem
da ideia de que a ciência é a perspectiva que compreende outras perspectivas. Isso é verdade. Mas o próprio Cassirer procura advertir que essa peculiaridade da ciência não lhe dá um protagonismo hierárquico com relação a outras perspectivas. Outros vão ter um pensamento organicista do Cassirer, vão dizer não, tudo se desenvolve a partir do mito. É uma decisão também muito radical. O Cassirer, em muitos lugares, até deixa entender isto, mas por razões muito específicas. A primeira dela é que o mito era um fenômeno desconsiderado pela epistemologia, ou colocado em termos subalternos, ou tratado como irracional. Então, na tentativa, né, seguindo aí uma tradição que vem desde Hermann Usener, o orientador do Nietzsche, né, de autores anteriores a ele, numa tentativa de se contrapor essa perspectiva, muitas vezes o Cassirer carregou nas cores. Então, quando o Cassirer diz que o mito é a fonte das outras formas simbólicas, e ele diz isso com essas palavras, ele está aí fazendo um argumento historiográfico. É fonte num sentido circunstancial. As referências históricas que nós temos testemunham que as formas simbólicas que nós conhecemos foram alcançando autonomia a partir do mito. Mas é circunstancial. Não há necessidade nesse juízo, isso é importante. Essa não é uma tese sistemática. Deus é assim. Nada se assinala, né? Nada sinaliza que poderia se dar de outra maneira. Que não poderia, né? Nada sinaliza que não poderia se dar de outra maneira. Não, poderia. O exemplo que nós temos é esse, mas esse é muito circunstancial. A gente não sabe por que se deu assim. A gente tem um limite. A gente sabe que se deu assim dos modelos que nós temos disponíveis, que é, inclusive, muito pouco. A gente está longe de ter um material volumoso, do desenvolvimento das culturas. Em geral, no globo. Agora, como o Cassirer está partindo das pesquisas disponíveis, e as pesquisas disponíveis apontam, é o método transcendental, né? O limite do método transcendental. As pesquisas disponíveis apontam para essa hipótese, o Cassirer trabalha com ela. O que a gente não pode esquecer é que ela é hipotética. Não é porque ela é hipotética que ela inviabiliza o trabalho, mas eu tenho que entender o status dela. Também lembrando que na ciência, que não é hipótese. Então, há uma má compreensão aí, infelizmente, né, em níveis epistemológicos básicos também. Tem esse problema. Aí, em outro momento, o Cassirer a gente vai chegar a ver isso no futuro, né, se a gente continuar com o grupo de Cassirer, o Cassirer vai mostrar a capacidade aglutinadora do mito. E ele vai chegar, inclusive, a dizer que a força de unidade de uma teoria vem do mito. Então, muita gente também entende, com expressões como essa, é difícil realmente você organizar com a estratégia discutiva do Cassirer, mas vão entender com uma afirmação como essa, que o mito seria, digamos assim, uma forma, né, simbólica abrangente, em que todas tiram algum tipo de contribuição. Isto é verdade, mas não é exclusividade do mito. Se você olha outra forma simbólica, ela também vai ter esse comportamento. Toda forma simbólica aproveita elementos da ciência. Ou seja, para entender esse funcionamento dinâmico, eu tenho que entender como que, apesar das formas simbólicas não se independerem uma das outras, elas não estão confundidas umas com as outras. Elas têm um funcionamento dinâmico que conserva a autonomia delas. Autonomia significa não
redutibilidade. Todavia, nesse sistema, não redutibilidade, ou seja, né, irredutibilidade, não implica independência. Isso é muito difícil, tá, gente? Eu não consegui debater isso com nenhum dos meus colegas que estavam fora do pensamento cassireriano e com alguns que estavam dentro. Nunca consegui discutir isso com nenhum marxista, por exemplo. Se não é independente, é irredutível. Então, você trabalha por essa chave, o Cassirer fica incompreensível mesmo. Ou você compreende ele de maneira muito enviesada, que é o mais normal, é a compreensão do Croix, muitas vezes. Do próprio Habermas. Aí você tem um outro grupo que vai entender que a forma simbólica fundamental é a linguagem. Por quê? Porque as formas simbólicas começam pela linguagem. Primeiro volume ele é dedicado à linguagem. E aí... Oi? Você falou se não é independente, é irredutível? Não é se não é independente, é redutível? Posso ter falado errado. Se não se é irredutível, significa que é independente. Um pensamento tradicional. Pensamento tradicional pensa assim. Ah, tá. Isso é irredutível, quer dizer que é independente. E em Cassirer e em outros autores, não. Se é irredutível, pode ser autônomo. Autonomia não implica independência. O que é independência? É separação. É a estética tradicional. Eu vou considerar a arte independente do contexto político, independente da história, independente da situação social, independente. Aí vem o crítico, fala, não! Você só consegue, uma discussão que eu tive com um ex-aluno, que agora é filósofo, né? Lá no Souza Lima, né? Fazendo uma análise de Noel Rosa e fazendo uma análise estrutural. Não, você não pode falar do Noel Rosa sem falar do Morro Carioca, sem falar da situação. Você não pode. Ou seja, ele estava reagindo ao que ele interpretava como uma abordagem independente. E contra a possibilidade de independência, ele impôs a redutibilidade. Você tem que reduzir essa análise ao contexto social, político, econômico, porque somente desse contexto absolutamente extra-musical, é que qualquer conteúdo musical terá sentido. Isso é redutibilidade. Eu não conseguia compreender a noção de autonomia. Agora, o Cassirer vai apostar na compreensão desse critério pelo uso. Ele resiste o tempo todo a fazer uma sistematização. Ele continua fiel ao método transcendental do Cohen o tempo todo. Tem que ter pesquisa existente para ele fazer uma crítica do conhecimento. Agora, só porque o Cassirer fez isso, é que a gente consegue fazer as nossas sistematizações. Por quê? Porque nós temos uma base segura de reflexão. Isto é uma base segura. Ele está partindo da diversidade de pesquisas existentes, que é um trabalho fenomenal. É um trabalho, meu Deus do céu, exaustivo, imagina. Né? Você tem que ser um baita de um erudito. Poucos são assim. O Foucault, ele denunciou essa condição. Né? Os métodos do Foucault, por exemplo, ele diz, você não consegue operar esses programas sem o recurso da erudição. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a erudição é coisa de nazista, né? Então você não pode ser erudito, você tem que ser especialista. A erudição é muito perigosa, porque ela tende à vaguidade, a generalizações, né, a imprecisões. E claro que isso não é de todo falso. É falso que isto é inevitável. Agora, em autores como Cassirer, isso também está estabelecido numa função. Cassirer entende que você não pode ter a atividade científica sem a função
erudição e especialidade. Isso tem que ser pensado segundo a função de sistema história também. Por quê? Porque eu também não vou fazer uma sistemática perene sobre especialidade e erudição. O que esses funtivos significam, eles são variáveis. Depende também do processo histórico. O que o processo histórico não vai fazer é devorar a função de todo. Isso não vai acontecer. De modo em que vai ter momentos em que eu vou ter apenas os elementos circunstanciais daquele momento. A história não se dá de outra forma senão sistematicamente, ainda que todo sistema se produza historicamente. Então, de certo modo, o Cassirer, ele nunca admitiria isso, ele provavelmente não concordaria, preciso dizer aqui, mas o Cassirer atende à condição da circularidade heideggeriana. Nós não devemos evitar o pensamento circular, que o Heidegger já também aborda como paradoxo, né? Nós devemos procurar esses círculos, penetrar nele e nos demorarmos lá. A filosofia das formas simbólicas é uma grande demora nesses círculos. Embora o Heidegger considerasse que não também. Tem esse problema. Eles são autores que discordam. E discordaram historicamente, discordaram publicamente, discordaram em debates públicos. Mas eu interpreto essa discordância de um modo peculiar. Tá certo? Então, vejam que muitas coisas foram ditas e foram escritas na Bíblia. Mas, para revelá-las, é preciso que meu Pai venha e revele esses ditos. E é por isso que eu estou aqui, que meu Pai permitiu que eu retornasse. Ninguém é obrigado a acreditar, mas quem tiver perguntas, venha, faça perguntas para mim que eu respondo. Gostaram da minha imitação de Henrique Cristo? Tá ficando boa? Tô me dedicando. Mas... Bravo, senhor. Obrigado. Henrique Cristo à parte, tem mais questões antes da gente seguir? Então vamos nessa. Vou começar do prefácio de 23, que é o prefácio da publicação do livro. Esse prefácio, gente, ele é muito importante por quê? Porque ele está vindo depois de muita coisa importante. Que mundo é o mundo de 23? Esse mundo de 23 é um mundo que já conheceu, por exemplo, do Husserl, as investigações lógicas, as ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica do Husserl, né? Inclusive, né? Sai no mesmo ano, que é um trabalho que vai ter 2 volumes do Husserl. Então, é contemporâneo da teoria fenomenológica, da teoria da redução fenomenológica, que é um trabalho metodológico do Husserl. Claro que redução aí vai ter outro sentido, mas nesse momento, vocês vão ver que o Cassirer é uma oposição ao Husserl, que vai mudar depois. Então, em 23, ele é uma oposição ao Husserl, e isto vai, de alguma forma, se inverter num processo dos 20 anos seguintes. Olha que interessante, é bom de ter isso como perspectiva. É importante a gente ter em vista, né, que é um mundo que já tem o princípio da matemática do Edmund Russell. É um mundo em que nós temos já a interpretação dos sonhos do Freud, tem toda a psicanálise já suficientemente estabelecida. Olha que mundo novo, é um mundo muito novo, né?
É um mundo que tem revoluções ali na porta, né? É um mundo em que já está se estabelecendo a teoria da Gestalt. Olha que importante tudo isso, né? É um mundo que Saussure já estabeleceu os paradigmas, né, da linguística como ciência. Tudo isso é muito importante para a gente. Mas é um mundo, por exemplo, que ainda não tem tempo, que vai sair em 27. Então, fenomenologia aqui é Husserl. É isso que é fenomenologia. Não temos estruturalismo, mas nós temos já trabalhos, vou até confirmar a data aqui, mas é só para tecer, para não falar bobagem. Nós temos deixa eu ver aqui se nós temos o formalismo russo. Eu acho que nós temos. Eu acho que sim, acho que 20 já tem o grupo lá. Os dois, né? O grupo de fonética e o grupo de literatura, né? Ah, não, ó. Não? Não do Prop, porque o trabalho revolucionário do Prop ele é de 28. Ele é um ano depois de Ser Tempo. Do Prop, né? Do Prop. Estou falando do Prop. Que é também um trabalho revolucionário. Mas eu só fui ver aqui se o Cassirer tinha ele no horizonte, né, em 23. Então é muito interessante essa data, porque essa data já é um fruto desse novo mundo contemporâneo. Né? Para vocês terem uma ideia, só para pensar em neocantismo, né? A gente tem o trabalho do Naturp, hein? A gente já tem um grande trabalho dele de sociologia, de pedagogia social, né? A gente tem também um outro trabalho aqui, ó, que é de 1904. Só traduzir o título certinho. Que é Lógica dos Princípios Orientadores, que seria um trabalho legal para traduzir, né? O Nathalie pesquisava muito Pestalozzi, é interessante, né? Muito preocupado com pedagogia. Agora é engraçado, porque os grandes trabalhos do Naturp, né, são trabalhos do século XX, né? Os fundamentos lógicos das ciências exatas é do século XX, é de 1910, né? Aí o trabalho metodológico dele sobre problemática de 11, aí o trabalho dele sobre análise social do idealismo é de 20, ele tem um trabalho sobre Beethoven de 20 também, e a obra pela qual ele ficou mais famoso, que é engraçado, né? É uma obra que não deveria ser tão central, mas que é importante também, que é a famosa obra que tem um monte de problemas, né? Super polêmica, a Teoria das Ideias de Platão, é de 21. Então, isso está lá no horizonte do Cassirer, né? Isso está no horizonte do Cassirer. Deixa eu ver agora os trabalhos do Rickert, né? Que é o orientador do Heidegger, que é super importante também. O Rickert, vamos ver se tem as datas certas aqui. Os trabalhos que são mais decisivos. Porque o Rickert tem um trabalho muito importante, que é o trabalho que, se não me engano, o Mário Porta citava muito, né? Como um trabalho revolucionário.
que é o objeto do conhecimento. Esse trabalho do Rickert, ele é um trabalho importante por quê? Porque ele tem... É esse, eu estou falando errado. Acho que eu estou falando errado. O Rickert tem um trabalho que ele tem uma edição importante numa data e ele tem uma segunda edição 20 anos depois, e que quando tem essa segunda edição ele é oposto à primeira, né? Mas o Rickert produziu as principais obras dele antes desse primeiro volume também, né? E o Rickert é um dos autores mais importantes da Escola de Baden, que vai organizar essa distinção entre ciências explicativas e ciências compreensivas, né? Ciências nomotéticas e ciências ideográficas, que é tão importante, por exemplo, para a sociologia do Max Weber, que é um dos pilares da sociologia, né? Então, o horizonte do Cassirer de 23 é um horizonte muito rico, mas é antes de Ser e Tempo, é antes do estruturalismo, antes de muita coisa, né? É antes da Segunda Guerra Mundial. Então, é muito interessante, é um período curto que significa a culminância revolucionária, não é a culminância assim, conservadora, é o contrário. São os frutos revolucionários gestados na segunda metade do século XIX, mas que estão antecedendo uma série de coisas que interagem com ele, mas que vão, de alguma forma, das diretrizes do pós-guerra. E é por isso que o pensamento do Cassirer ele fica, de alguma forma, por assim dizer, a gente pode dizer mal compreendido, né? Marginalizado, fora de lugar. Vamos lá, então? Posso seguir aqui, gente? O prefácio de 23? Então, vamos lá. O presente texto constitui o primeiro volume de uma obra cujos esboços iniciais remontam às investigações que se encontram resumidas no meu livro Conceito de Substância e Conceito de Função. É uma obra metodológica, né? A gente vai entender o que como conceito de substância. São os conceitos científicos tradicionais e, de certo modo, naturais. No caso do substância e função, em vários momentos, os conceitos substanciais eles revelam pontos de contato entre o realismo mais radical e o empirismo com a metafísica. Porque o conceito de substância consegue interpretar um comportamento conceitual que é comum, tanto à metafísica quanto o realismo que se opõe à metafísica. O conceito de função ele é um comportamento estrutural já do conceito. É um comportamento em que o conceito não pode ser identificado pelo mero ato terminológico de nomeação, de descrição fenomênica. Eu não vou entender que há uma substância que eu vou descrever. Eu vou entender que o fenômeno já é uma função, já é uma articulação. Essa noção de função, o Cassirer está herdando do Nathorp. Agora, ela é estratégica aqui no Cassirer. Por quê? Porque o Cassirer tem visto o trabalho do Bertrand Russell. O Russell também se vale da estratégia de função. O que o Russell diz? O Russell diz que o dado sensível, embora ele seja orientador, ele não é compreensível ou plenamente compreensível. Por quê? Porque o dado sensível ele presume um elemento que está fora da relação. E é um pensamento muito sofisticado do Bertrand Russell. Ele vai dizer que o fenômeno científico ele é verificável, ele é parametrizável e ele tem sentido porque ele se estabelece pelo confronto de dados sensíveis.
eu tenho um dado sensível que está estabelecendo, se divisando com outro dado sensível. O dado sensível em si, que é a coisa em si do Kant, eu não sei o que é. Mas esses dados sensíveis interagem. A interação é que eu consigo compreender, mensurar. Mas ela não é a mesma coisa que o dado sensível. Se eu tivesse num espaço absolutamente branco, sem nenhuma interferência, eu não veria nada. Se tudo tivesse na mesma aceleração de movimento, eu veria tudo parado. É esse o problema. Então, eu tenho que ter a defasagem. Mas o Bertrand Russell entende que essa defasagem é uma defasagem estabelecida nos dados sensíveis. Então, ele entende, do ponto de vista epistemológico, que a função, que a relação é uma síntese de funtivos que eu não consigo compreender, que eu só entendo na função. Ok, mas a função não os está colocando. A função é uma resultante, ainda que o dado sensível seja transfigurado pela função. Enquanto seja transfigurado, vertido num estatuto conceitual, num estatuto linguageiro, ele é. Por isso que eu tenho que fazer uma reforma da linguagem. Por isso que eu tenho que reorganizar tanto a lógica quanto a matemática. Por isso que isso é importante, é central. Né? O Nathorp já tinha uma posição em oposição a isso, num idealismo radical. Ele atacava essa tese realista e denunciava ela como metafísica, porque ela presumia elementos que ela não pode compreender, como inevitáveis para o sistema dela ter sentido. Numa epistemologia radical, tudo que eu posso afirmar é que a função está criando os seus próprios funtivos. Então, qual é a diferença entre ciência aplicada e fundamentação epistemológica? Na ciência aplicada, que eu não estou lidando com problemas de fundamentação, eu posso presumir funções naturais, que são conceitos de substância. Eu presumo que tem coisas ali para estabelecer estratégia teórica, não tem problema. Mas numa epistemologia radical, eu tenho que extirpar a metafísica. Eu não posso presumir que tem um mundo natural lá para o meu pensamento fazer sentido. Mas também não preciso disso, porque eu tenho instrumento metodológico para tal. Eu tenho instrumentação metodológica que permite um pensamento de rigor, compreendendo que num patamar de fundamentação é a função que cria os seus funtivos. E a perspectiva que me permite preservar o rigor disto é a filosofia transcendental do Kant. Vem lá da lógica transcendental do Kant, que agora a gente pode, inclusive, sofisticar. E o Nathorp se sofistica. A espontaneidade do Kant, que não permitia formulação, em Nathorp tem formulação lógica. É a função que antecede os seus funtivos, que antecede os seus termos, que inaugura a relação desses termos. Daí, o Nathorp ele garante uma sistemática rigorosa num ambiente pluralista, que não vai virar relativístico. O Cassirer está aprofundando essa noção de função, deixando claro a que tipo de conceito ela se opõe, que é extremamente oportuno para ciências aplicadas, para ciências ônticas, mas não dão conta de uma epistemologia. E ele vai exaustivamente mostrando no livro como todas as ciências ônticas dependem dessa fundamentação transcendental, desses conceitos de função. Ele mostra na biologia, mostra na física, mostra na química, mostra nas engenharias, mostra como que a matemática não é independente disso. E a matemática, em particular, ele vai criticando pontualmente o trabalho do Bertrand Russell.
pontualmente, diretamente, de uma maneira inclemente. Tem momentos em que ele mostra, né, que o Bertrand Russell ele acaba confirmando aquilo que ele queria negar. Desculpe, o resultado aqui é o oposto do que o Russell pretendia, se eu admitir todos os passos dele, né? Então, o Mário Porta dizia que o Substância e Função era uma malhação do Bertrand Russell. Era uma malhação. Né? Ele realmente malhava, o Bertrand malhou, né? Mas é um trabalho muito importante, que tem uma série de paradigmas metodológicos, a ponto do Mário Porta considerar que o conceito de símbolo está formulado em substância e função, e não aqui em forma simbólica. E que esse conceito de símbolo deriva do conceito de função, é claro. Olha o que o Cassirer diz aqui em seguida. Essas pesquisas diziam respeito principalmente à estrutura do pensamento. Aqui tem uma tradução que já foi corrigido. Aqui está no campo da matemática e das ciências naturais. Em alemão, é algo como o pensamento matemático e o pensamento científico natural. Em inglês está assim também. Em inglês, do Lofts está assim também, né? Sim. O pensamento estrutural matemático, né? Não, pera. Não é a estrutura do pensamento, é o pensamento estrutural, né? Pera, deixa eu achar aqui. Aqui está a estrutura do pensamento matemático e natural científico. Não, é isso mesmo, a estrutura da matemática e da ciência natural, do conhecimentos das ciências da natureza. Ótimo. Então, aqui, essa frase é importante para a gente, porque ele realmente diz que ele está olhando o modo de ser, é mais do que campo, porque é uma epistemologia radical. Por isso que, em português, o campo ele pode ser, ele pode enviesar o raciocínio. O que é aqui uma coisa fundamental é que há um modo de se comportar do pensamento, que é um modo matemático e um modo natural de se comportar do pensamento, que é o que ele submeteu à crítica em Substância e Função. A frase seguinte é a primeira frase polêmica. Ao tentar aplicar o resultado de minhas análises aos problemas inerentes às ciências do espírito, que em alemão deve ser Geist und Wissenschaft, né? Fui constatando gradualmente que a teoria geral do conhecimento, na sua concepção tradicional e com suas limitações, é insuficiente para um embasamento metodológico das ciências do espírito. Essa frase aqui, ela vai inaugurar perspectivas distintas no pensamento do Cassirer. Mas o que é comum entre elas? É que aquele trabalho que se debruçava sob um determinado universo de reflexão não era suficiente para um outro universo. Isso é o que há em comum. O problema é qual o sentido desses termos. Por exemplo, se mostrou inadequado para uma constelação de questões diferentes ou para uma constelação mais ampla de questões. Isso está em debate nos estudos sobre o Cassirer. Olha a frase seguinte. Deixa eu tentar já ler aqui com as correções. Aqui ele vai dizer que para aquilo que ele estava pretendendo se fosse, né, aquilo se desenvolvesse, né, se estabelecesse,
foi necessário, aqui que vai se criar a tese da ampliação. Uma ampliação substancial da teoria do conhecimento. Em português está programa epistemológico, mas é teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é uma disciplina na filosofia alemã. Que tem... É uma palavra só, inclusive, né? É uma palavra só, né? Erkenntnistheorie. Seja lá como se fala isso. Pois é, isso aí, gente, é uma grande questão na filosofia alemã, a teoria do conhecimento. Porque epistemologia, a gente fica... Eu uso o tempo todo, né? Mas epistemologia é um conceito cunhado pelo Comte em meados de 19, no programa positivista dele. A gente se apropriou desse conceito, é um conceito importante. Mas os alemães usam teoria do conhecimento. O que é certo é que dentro da teoria do conhecimento, se eu estou pensando em ciências naturais e matemática, uma série de perspectivas bastam. Uma série de condições, um número de condições menores dão conta desse projeto. Mas se eu vou pensar as ciências do espírito, há uma diferença. Isso a escola de Baden também dizia. Mas os comentadores muitas vezes vão entender que Baden entende que são duas perspectivas distintas e que Cassirer estaria afirmando aqui no prefácio que uma é mais ampla que a outra. Isso não dá para decidir. Por quê? Porque a gente não sabe se essa fala do Cassirer é uma fala mais coloquial, é uma fala que tenha pretensões formais. É uma coisa que a gente vai ter que perguntar para a obra. Isso é algo que a gente tem que manter em aberto. É por isso que gera perspectivas diferentes no trabalho do Cassirer. Em vez de restringir a análise apenas aos pressupostos gerais do conhecimento científico do mundo, foi preciso diferenciar nitidamente as diversas formas fundamentais, essas Grundform, né, do entendimento do mundo. Em português é entendimento humano, é uma coisa estranha isso, né? Que entendimento que não seria humano, né? Então, foi preciso diferenciar nitidamente as diversas formas fundamentais de entendimento do mundo e, em seguida, delimitar cada uma delas com máxima precisão na sua tendência específica e na sua forma espiritual específica. Aqui, eu decidi tomar essa frase de maneira sistemática para orientar o meu doutorado. Foi uma decisão. Eu acho que essa frase ela ecoa por todo o trabalho sistematicamente. Como que eu estou procurando compreender essa frase? O que é a forma fundamental de entendimento do mundo? Essas formas fundamentais são as formas simbólicas. E isto já dá uma orientação para alguns debates que tem no Cassirer depois, né? Quantas formas simbólicas existem? A Suzanne Langer criticou o Cassirer, né? Tudo no Cassirer é símbolo. Por quê? Porque a forma simbólica é uma forma fundamental de entendimento do mundo. Claro que tudo é símbolo, tudo corresponde às condições da elaboração da realidade, da abertura de mundo. Agora, eu tenho formas não fundamentais, é essa que é a discussão. É claro que o direito atende às condições simbólicas de abertura de mundo. A pergunta é se ele é um mundo. Ou se ele é apenas em um mundo.
Por isso que forma simbólica, às vezes, é um termo que a gente poderia guardar para as formas fundamentais de entendimento do mundo. Acho que o próprio Cassirer não atende essa condição. E aí tem um autor, que eu esqueci o nome agora, mas que eu trabalho no meu doutorado, né? Esse autor, ele procura distinguir, eu vou traduzir livremente aqui, entre formas simbólicas operadoras e formas simbólicas operadas. E agora, observe o que eu vou dizer, porque eu acho que isso é orientador para o sistema. Toda forma simbólica admite operação. Toda forma simbólica pode ser operada. É uma propriedade do símbolo ser operado. Olha como isso é importante, como isso exclui qualquer possibilidade de independência no sistema. Eu vou preparar uma aula. A minha filha, em particular, acha os meus slides muito bonitos. Ela, que é artista, várias vezes defendeu que eu tinha alcançado, né, um patamar artístico nos slides. Ou seja, faço os slides lá com critérios, às vezes, que não são só informacionais. Só que é difícil a gente pensar um slide que não atende a algum critério estético. O Ciro, por exemplo, ele tem um slide bem clean. O slide dele dificilmente tem fundo. Um fundo, digamos assim, é mais estilístico, mas é claro que tem um fundo. E ele se limita a fazer o texto e os gráficos dele, mas ele faz muito bem feito. Aquilo tem um resultado estético. Tanto nos slides do Ciro, quanto nos meus, quanto nos slides standards sugeridos pelo PowerPoint, todos eles estão operando traços estéticos. Operam de diferente maneira. Mas a gente não está abrindo a forma simbólica da arte. A gente está abrindo a forma simbólica da ciência, a forma simbólica da linguagem, uma das duas. Nesse caso, ou a ciência ou a linguagem está operando elementos estéticos. Porque é próprio de todo o processo simbólico estar sendo operado por alguma instância fundamental. A pergunta agora é quais formas simbólicas são capazes de operar sobre processos simbólicos, porque daí não serão todas. Para uma forma simbólica ser capaz de operar um processo simbólico de maneira compreensível por nós, a meu ver, ela tem que ter autonomia. Senão, a operação é contingente. Eu até posso dizer que tem um processo simbólico operando o outro, mas ele não opera de modo fundamental, apenas de modo circunstancial. Então, essa é uma formulação, a meu ver, contundente, relevante, portanto, né, pertinente e mais relevante para o sistema das formas simbólicas. Nós sabemos que a linguagem é uma forma fundamental de entendimento do mundo. O segundo volume é o mito, é outra forma fundamental de entendimento do mundo. O Cassirer já tinha admitido a ciência como uma forma fundamental de entendimento do mundo e confirma isso no terceiro volume. Nós sabemos que ele considera a religião uma forma fundamental de entendimento do mundo. Nós sabemos que ele considera a história uma forma fundamental de entendimento do mundo. Nós sabemos que ele considera a arte uma forma fundamental de entendimento do mundo. Mais que isso, a gente tem que caçar muito pormenorizadamente nos textos dele o que mais que ele poderia considerar. Deve ter mais coisa, mas ele trabalhou essas.
de maneira, né, exaustiva, ele trabalhou a linguagem, o mito e a ciência. De maneira bastante detida, ele trabalhou a história, a arte e até a religião. Ele tem, né, muitos artigos sobre história, ele fala muito de história, ele fala muito de arte, ele tem muitos artigos importantes sobre arte. E menos de religião, mas religião está lá no ensaio sobre o homem. E ele frequentemente retoma isso. Agora, a gente tem que olhar nos textos os processos simbólicos que ele confronta. Uma forma fundamental de entendimento do mundo, ou seja, uma abertura de mundo, a gente vai ver que, epistemologicamente, está operando a teoria modal das categorias. A gente vai ver isso. Diga, Guilherme. 2 perguntas. Os artigos sobre arte estão traduzidos? Não. Nenhum. Que beleza. Nenhum. Tá. E eles são decisivos. Tem tradução para o francês. Pode ter tradução para o inglês, mas não tem para espanhol, não tem. Não, se tiver para o inglês já está ótimo, né? Até tem para o inglês. Mas tem que conferir com o alemão, né? Sim. Isso que ele não escreveu em francês. Às vezes ele escreveu em francês, o Cacique. Ele tem, gente, um artigo longo que se chama... como é que é o nome? Eu acho que é espaço científico, espaço linguageiro, espaço estético. Olha isso. Que ele está modulando a categoria de espaço nas formas simbólicas. Tem um longo artigo dele que tem 2 partes, que de tão longo que se chama A Contribuição da Arte para a Educação. Tem o grande curso dele, que é o Eidos e Eidolon, que é o que influenciou a pesquisa do Panofsky. Ele também tem um outro curso, eu não sei onde tem, é mais difícil de achar, que daí é sobre o belo no pensamento de Platão. E tem mais coisa, dá para achar isso aí. Bastante coisa sobre arte. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que levar em conta. Que a gente tem que trabalhar. Né? Tem muito trabalho para ser feito. E o Rafael Garcia vai adorar recepcionar esse trabalho, debater, comentar, vai ficar muito feliz. Quando que você se forma, Guilherme? Eu no primeiro semestre do outro ano. Tá. Mas tudo bem, você é graduando, né? Você tem que participar de congresso de filosofia, não é um problema. Né? Eu poderia me formar ano que vem, mas por causa da pandemia eu decidi pegar pelo menos mais um semestre presencial, né? Considerando que esse próximo vai ser presencial. E não daria tempo de entrar no mestrado, né? Terminar no ano que vem e já entrar no mestrado, né? Então eu falei, foda-se. Claro, lógico. Aí eu presto no outro. Mas, enfim, essa daí é uma questão mais... Mas a minha outra dúvida era sobre... agora eu esqueci o termo que você usou. Quando a gente está numa forma básica, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar aspectos de outras formas simbólicas. A gente pode, dentro da linguagem, trabalhar questões estéticas. Operar. Uma Isso. forma fundamental de entendimento do mundo, você opera outras. Isso, tá. Eu falei forma básica porque é a tradução direta lá, mas acho que fundamental é melhor. Sério que não, é ground. Não, então, é uma das possibilidades, né? Talvez fosse até mais provável, mas dado o campo semântico, acho que fundamental é melhor. Então, por isso que só uma coisa, Guilherme, sobre essa questão da tradução. A gente não vai usar essa opção porque o Cassirer vai usar básico com outro termo, com outro sentido. Não, que daí vai gerar toda uma abordagem do Tolling, se não me engano, né? Que é um outro pesquisador que ele vai distinguir os conceitos fundamentais dos conceitos básicos. Então, ele vai distinguir os dois.
Eu não estudei ele. Nossa, é uma coisa meio recente, de 2008 ou 2015, eu não sei, né? E ele trabalha o que é as categorias básicas do Cassirer. Se não me engano, as categorias básicas do Cassirer é o eu, o outro e o trabalho. Eu não conheço esse trabalho. Eu tenho livro, mas eu não estudei, né? Ele não falava tanto de arte, então não me interessou tanto, né? Mas só para dizer para vocês que isso vai abrir uma perspectiva e esse Tolle vai pegar lá um conceito, lá uns textos do Cassirer, em que ele vai abrir o programa dos basic phenomena, uma coisa assim, né? O Mário Porta, ele advertiu muito na PUC a gente não confundir com os ground phenomena. Por quê? Porque ground phenomena é sentido, abertura de mundo, forma simbólica, mediação sígnea, função simbólica, tudo isso é ground phenomena. Mas não é basic phenomena. Basic phenomena é esse, se não me engano, eu, tu e trabalho. E eu não conheço essa abordagem, tá? Então, só para te dizer, já que você colocou essa dupla tradução, ground vai ter que ser fundamental, ou vai ter que ser chão, sei lá eu, né? Sim, não, mas eu acho que faz sentido mesmo, faz até mais sentido por causa pro português, né? O que a gente entende como base e o que a gente entende como fundamento, né? E a gente vai ter que encontrar qual é a palavra alemã que no inglês desse Tolle ele traduziu como basic. Tá. Eu acho que o alemão tem, acho que uma palavra com essa raiz, preciso lembrar. Tem? Eu acho, mas eu vou procurar. Tá. Mas aí a minha dúvida é, sei lá, o direito é uma forma fundamental? Não, né? Esse é um dos problemas, entendeu? Vamos considerar que ela não é. E ela não sendo, ela não pode operar outras formas simbólicas? A gente poderia encontrar uma operação, mas que aí, olha como é interessante usar o Heidegger, é uma operação ôntica, não ontológica. É uma operação ôntica. Então, vamos aqui dar um exemplo, olha como é diferente. Vamos lá, eu estou com um problema, peço socorro para o Adalberto. Adalberto, aconteceu uma merda aqui, estão usando um trabalho meu, se apropriaram, tal, tudo. Daí o Adalberto vai ser obrigado, né, a defender o amigo pobre dele, porque, claro, ele é amigo, né? Que tá aí prestar o socorro. E lá no processo, ele vai citar uma série de exemplos contextuais, artísticos, para defender a autoria. Veja que a autoria é uma noção jurídica, mas ela é uma autoria sobre um fenômeno estético, que tem um valor aí estético. É diferente, por exemplo, é o problema da propriedade intelectual, né? Não é absolutamente irredutível no caso. Eu posso ter propriedade intelectual de uma pesquisa científica, mas o trabalho artístico, o trabalho criativo, ele tem peculiaridades, mas tem outras dificuldades. Então, eu vou fazer aí aspectos estéticos funcionar, ter um sentido jurídico. Mas esse sentido é ôntico. Ele não chega à radicalidade de abertura de mundo. Por quê? Porque, nesse caso, eu não estou modulando categorias. É um sentido meramente de interpretação, de dar o recorte, né? Vamos ser realiano aqui, né, Dalberto? A gente vai dar aqui um enquadramento jurídico. Eu vou ver, nesse caso aqui dessa obra artística, o que funciona como fato, valor e norma. Por exemplo, né, se a gente fosse abordar a tridimensionalidade jurídica, se fosse essa a estratégia. Mas isso é uma perspectiva ôntica. Eu não estou modulando nenhuma categoria. Não estou modulando tempo, espaço. Eu não estou, sei lá, modulando categoria de sujeito. Eu estou modulando um monte de coisa. Diga, Guilherme.
Agora, se no discurso dele de convencimento ele consegue fazer uma forma bela, uma retórica que tem algo de belo nela, aí a gente estaria talvez seria uma forma de demonstrar, sei lá, talvez que esse discurso está modulando esteticamente. Aí talvez ele seja linguístico, não do direito. Se direito Exatamente, isso mesmo. Tá. Porque a retórica seria da abertura de mundo da linguagem, não do direito. Porque isso é muito complicado. Na pesquisa do Castiga, por exemplo, a gente tem um jurista chamado Cuscon, se não me engano, ou Coscum, troco as vogais, que escreveu um livro que é conhecido, inclusive a gente até encontra em PDF, que é o Direito como Forma Simbólica. Mas no que consiste esse livro? Esse livro ele é muito ruim do ponto de vista castileriano. Ele procura demonstrar a cientificidade do positivismo jurídico. Então, ele não está demonstrando o direito como forma simbólica. Ele está abrindo a forma simbólica da ciência e está tentando defender que o direito é ciência. Então, o título é quase que nega o próprio objetivo. Não é o direito como forma simbólica. É a forma simbólica da direita, a forma simbólica do direito, é a forma simbólica da ciência, dando fundamento científico do positivismo jurídico. Mais ou menos assim, o Kelsen, caso não tenha sido suficiente, há um outro caminho aqui para atingir o mesmo objetivo do Kelsen. O Kelsen era muito influenciado pelo neocantismo, mas o neocantismo é um movimento muito amplo, né? Então é uma discussão. A gente está aqui agora pegando o exemplo do direito não ser forma simbólica, mas a gente não sabe, entendeu? Teria que fazer uma pesquisa, teria que se debruçar nisso. Teria que encontrar a função simbólica do direito. Quando você encontra a função simbólica, você sai da perspectiva apenas ôntica e você emerge a perspectiva ontológica. Essa é a primeira grande mudança. Primeira grande modificação. Ficou clara? Tá. Tinha que ver onde você estava aqui ou não. Tá bom. Então, voltando para essa frase, que é a frase que eu acho que é a cereja do bolo de hoje, que a gente vai ter como norte, né? Veja só. O que ele estabelece como parâmetro aqui? Nós vamos delimitar cada uma dessas formas fundamentais de entendimento do mundo, primeiro, com máxima precisão. E segundo, na tendência específica, e na terceira, na sua forma espiritual específica. Então, veja só. Eu tenho aqui um primeiro período da frase que declara que nós vamos proceder por abstração máxima. Apesar do texto do Castiga ser um texto extremamente coloquial, a meta dele é de abstração máxima. Isso pode ser mal entendido. Alguém pode entender, então, que ele é um positivista, né? Por quê? Porque ele não vai lidar com não vai reduzir as situações contextuais, sociais e históricas, por exemplo, né? Todavia, esta máxima precisão, ela vai atender aqui outros dois períodos da frase, que é essa máxima precisão na tendência específica e na forma espiritual específica.
eu fui construindo o raciocínio do Cassirer no meu doutorado, e aqui eu já identifiquei por tendência específica a função simbólica, e por forma espiritual específica, né? Eu entendi aqui já a própria forma simbólica. A forma simbólica, ela corresponde a uma noção de totalidade. A forma simbólica, ela nunca é parcial. Ela nunca é fragmentária. Ela nunca é provisória. O Mário Porta, inclusive, ele tem uma nota aqui que é muito reveladora nesse sentido. Muito reveladora nesse sentido. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui, se eu dou sorte. Vamos ver aqui. Se eu acho. Vamos ver. Uma nota tão clara do Mário. O Mário é bom porque ele tem umas notas que ele diz tudo. Ele diz tudo. Aqui, ó, tem um momento em que ele propõe como definição positiva de forma simbólica algumas condições. Ele propõe que há necessariamente diferentes formas de compreensão de mundo, nenhum dos quais é o único válido ou verdadeiro, todos são equivalentes ou possuem o mesmo grau de validez, respondendo ao princípio básico da pluralidade possível de articulação sentido-sensível, e aí ele nomeia outros, né? Que é a produção de uma realidade, ter, em última instância, uma relação imediata com um dado sensível, que é produzido pelo próprio mundo, então não fica uma coisa separada desse mundo, e, por abertura de mundo, a gente tem que entender o quê? Um caráter de totalidade. Mas tem um momento aqui que ele é, inclusive, mais generoso com relação a esse aspecto. Vamos ver se eu acho aqui. Né? Vamos ver se eu acho que... Prefiro citar o Porta. Vamos ver aqui. São notinhas preciosas do Porta. Ele tem notas preciosas e notas generosas. As notas generosas são aquelas que tem em português, porque você sabe que o Mário aqui tem 3 páginas de nota, tudo em alemão. Dá trabalho traduzir mesmo, né? Você acaba não cumprindo o prazo, então você tem alemão. Vamos ver aqui. Gigantescas notas em alemão. Vocês não fazem ideia. Para quem não viu o livro do Mário, não sabe como é, né? Vamos lá, vamos ver se é aqui. Achei. Yes! Olha só o que o Mário diz. Né? Essencial é o fato de que as formas simbólicas cassirerianas não constituem um aspecto ou um extrato da realidade, mas que nelas a totalidade do real é articulada de um modo específico e particular. Em cada forma simbólica, a totalidade dos fenômenos é disposta sobre um determinado ponto de vista. Isso ocorre, por outro lado, isso decorre, por outro lado, da assim chamada, ele vai citar o Cassirer, né? Condição de universalidade, segundo a qual cada forma simbólica se estende absolutamente a tudo.
aqui tem uma questão importante. É isso que, nossa, muita gente não compreende. Esse período tem como tensão o cada e o tudo. Cada forma simbólica, você entende que é uma parte, se estende obrigatoriamente a tudo. Absolutamente a tudo. Como que isso é possível? O que permite essa mecânica é a teoria modal das categorias. Cada forma simbólica encerra em si a totalidade. Como é que pode haver outras? Porque não está fora dessa forma simbólica. O mundo se modula. Aí o melhor exemplo é para o músico, né? A música inteira, até aquele momento, mas a sua inteireza momentânea, né? A música estava em dó maior. E aí o músico, o compositor, modula a música, sei lá modula para si maior. Faz uma modulação difícil para si maior. E aí a totalidade do que está sendo ouvido, com todas as suas relações, estão operando em si maior. Ele pode depois voltar para dó maior. Então, todas as relações vão ser moduladas, mas são todas que estão em ato. Importante também entender que a forma simbólica só existe em ato. Não é um fenômeno potencial. Não tem um mundo da linguagem guardada em algum lugar. Não precisa. Ou o mundo se abre linguageiramente ou se abre por outra função simbólica. E nessa frase, o que é importante a gente ter em vista? Que essa forma, né, espiritual específica, ela necessariamente se expande a tudo. Então, a totalidade sempre se abre por uma certa especificidade. E essa especificidade, ela encerra uma tendência. Essa tendência, na abertura de mundo, está em movimento, que eu estou tratando por função simbólica. É esse movimento que uma abertura de mundo compreende, não é estático. De certa forma, não de maneira dogmática, mas a função simbólica ela pode responder melhor, nesse sentido, pela historicidade. Ao passo que a forma espiritual específica ela pode responder pela sistematicidade. Claro que não dá para bater o martelo de maneira estanque, por quê? Porque, como vocês já viram na apresentação do meu doutorado, o contorno desse mundo, esse horizonte, ele é rugoso, ele tem características próprias que permitem uma certa dinâmica, seja da forma que for, a gente vai ter que usar uma metáfora, ou porque esse contorno vai se tornando mais complexo, ou porque, topologicamente, né, ao modo de um fractal, quanto mais você aproxima, mais contornos você descobre, que evidentemente modulam a sua percepção do todo. Então é claro que a historicidade também está, né, nesse contorno espiritual. E é claro, pelo fato da função simbólica ser uma função que relaciona todo tipo de funtivo, ela também responde pela sistemática. Mas é importante aqui a gente compreender que ele está relacionando forma e tendência. E que a gente vai tentar organizar isso na sua máxima acuidade, na sua máxima abstração. Mas qual o caminho metodológico do Cassirer? Ele não vai propor um sistema e aplicar sobre os fatos. Isso dá certo em casos indeterminados. Né? Isso dá certo de muitas maneiras. E dá tão certo que dificulta a verificação. O caminho do Cassirer é diferente. Ele vai olhando as pesquisas particulares, tentar entrever uma forma espiritual específica e uma tendência espiritual específica. Então, esse sistema ele vai se produzir pelas pesquisas históricas. Tá certo, gente? Tá bom?
Então, acho que é um ponto importante metodológico para a gente parar. Isso é uma grande frase. Vamos retomar dela na semana que vem, tá bom? Pode ser? Perfeito? Então, meus queridos, muito obrigado pela gentileza e pela paciência. Semana que vem nós voltamos. Bom veraneio aí na estação de esqui de Davos, em Minas.